Esgotados os 15 minutos da suspensão dos nossos trabalhos, esse presidente vai dar sequência na lista de oradores inscritos para discussão, enquanto o líder do governo conversa, né, no grupo de líderes ao quanto a acatar ou não acatar as emendas propostas pelos deputados. Então, dando sequência à lista de oradores inscritos, com a palavra o deputado Barros Munhoz. Deputado Barros Munhoz, ausente. Com a palavra, o próximo inscrito, deputado Enio Tato. Deputado Enio, também ausente. Com a palavra, o nobre deputado José Américo. Deputado José Américo, ausente. Com a palavra, o nobre deputado Caio França. Deputado Caio França. Tem uma pela ordem, deputada Marina Elô, antes da sequência, próximo orador inscrito. Deputada Marina. Pela ordem, presidente. Obrigada pela palavra. Eu vejo que muitos dos inscritos não conseguiram retornar ainda. Eu queria solicitar ao líder do governo ou quem você puder, quem estiver aqui, para avisar no grupo dos deputados ali, dos líderes, avisar os parlamentares que a sessão voltou. Tenho certeza que as pessoas que estavam inscritas, o deputado Caio França, presidente da Comissão do Meio Ambiente, o deputado Barros Munhoz, que tem um grande acúmulo na área de saneamento básico aqui no estado de São Paulo, tem uma contribuição importante para dar. E talvez não tenha ficado claro que voltamos à sessão, porque quando deu 15 minutos eu voltei aqui, não tinha voltado, e a gente voltou agora e talvez não estejam todos com a mesma informação de que abrimos de novo a sessão. Então seria importante se a gente puder avisar todos os parlamentares que estamos aqui de novo, e aproveito a oportunidade para me inscrever também na fala. Deputado Caio França, está com a palavra. Deputado Caio França, presente? Oi, presidente. Deputado Caio França, estou te ouvindo, muito bem. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Obrigado, presidente. Também queria cumprimentar todos os colegas aqui. Eu acompanho aqui a fala final da deputada Marina Elô e, de fato, no meu caso foi isso. Eu vi que a sessão tinha sido suspensa por 15 minutos e não me atentei que já voltaríamos com a lista de inscrições. Mas vamos lá. Sobre o PL que está sendo debatido, PL 251, eu, embora enalteça a tentativa do governo de fazer algumas audiências públicas sobre o tema, eu participei de todas elas, inclusive me manifestei, convidei algumas entidades e pessoas que notoriamente conhecem do tema para poder participar. Eu imagino sempre que uma audiência pública ela tem a tarefa final de melhorar o projeto. E é isso que eu gostaria de solicitar para que os demais colegas possam se atentar. Eu tenho uma preocupação que acho que é também uma preocupação de outros parlamentares. Vamos dar o exemplo da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, presidente. Nesse caso, a Baixada Santista hoje já se encontra numa unidade regional de esgoto e água com 9 municípios. Todos os municípios estão com convênios atualizados em relação à Sabesp, com previsões de investimentos garantidos nesse contrato. Previsões de investimentos de milhões de reais, inclusive com prazos determinados. A preocupação principal é que, se não garantirmos isso no projeto de lei que nós estamos votando, corre-se o risco desses investimentos serem postergados. Então, uma região que hoje tem 9 municípios
passará a ter 370 municípios numa mesma unidade regional de esgoto e água, e com realidades totalmente distintas daquela que nós temos hoje na Baixada Santista. Na Baixada, por exemplo, tem municípios com 80% de água e esgoto tratado. Santos tem mais do que isso ainda, tem quase 90%, sendo que deve chegar à universalização nos próximos 5 anos. A preocupação é que, com o subsídio cruzado, que existe e é uma realidade atualmente já, as cidades que estão mais organizadas acabarão pagando o pato para cidades que estão muito atrás nessa questão. Então, é fundamental que a gente possa encontrar um caminho de que consiga fazer um equilíbrio em relação a isso, ou ao menos uma segurança jurídica dos municípios que já celebraram os seus convênios com a Sabesp. E para ir além, presidente, nesse projeto de lei que foi apresentado, que está tramitando em caráter de urgência na Assembleia Legislativa, me chamam a atenção como presidente da Comissão do Meio Ambiente. Não deveríamos ter uma chance da Comissão do Meio Ambiente, que tem uma condição mais real de dar um parecer específico sobre esse assunto, saneamento básico, né, tratamento de água e esgoto, que é fundamental na discussão do meio ambiente? Não deveríamos ter um relatório final exaurido pela Comissão do Meio Ambiente? Nós não temos isso. Todos os projetos que nós temos aqui na Assembleia, eles tramitam em caráter de urgência. Isso dificulta demais o trabalho das comissões permanentes, que é uma briga muito grande que nós parlamentares fazemos para poder ocupar uma posição importante numa comissão. E aí a gente abre mão disso, na medida que tudo que vem do governo vem em caráter de urgência. Então, eu peço também para que o governo possa refletir a respeito disso. Eu entendo a necessidade de se fazer uma atualização em relação ao marco regulatório do saneamento básico. Agora, é preciso esclarecer que a questão envolvendo o marco regulatório do saneamento básico, ele envolve o Brasil nas demais diferenças que nós temos hoje em relação aos estados. A situação de São Paulo, com muito respeito a outros estados, é muito diferente de outros estados brasileiros, especialmente do Nordeste. É muito diferente. E há uma perspectiva, porque já foi falado em relação a isso, pelo próprio governador, em relação à privatização da Sabesp. E como é que ficaríamos, como é que fica tudo que foi investido pelo poder público na Sabesp? Não é novidade para ninguém, para quem ocupou o cargo de deputado no mandato passado, acho que vão lembrar que foi a Sabesp, à época, o então governador Alckmin, com o vice Márcio França, que emprestaram todo o know-how, os equipamentos para a solução da crise hídrica em outros estados brasileiros, salvo engano, Pernambuco e Ceará. E foi a Sabesp que emprestou o know-how para eles. Como é que ficaremos com 4 regiões administrativas, sendo que nas atuais regiões administrativas já nos faltam funcionários para manutenção dos equipamentos da Sabesp, para o serviço de água e esgoto? Então, são algumas perguntas que parecem simples, mas que na prática não são tão simples assim. E os projetos que vêm do governo precisam, no mínimo, ser melhorados. E se a gente não tiver condição de melhorar o projeto, na minha avaliação, fica muito difícil de conseguir contribuir com essa votação. Eu tenho aqui comigo uma nota técnica, eu não sei se todos receberam, mas de um instituto muito respeitado, que é o Instituto Água e Saneamento, Instituto Democracia e Sustentabilidade, apresentando diversos equívocos em relação ao PL 251. Eles tiveram, inclusive, condição de poder participar das audiências públicas e esperavam que essa discussão que algumas das coisas que eles apresentaram pudesse ter sido apreciada ou melhorada no projeto, na relatoria que foi apresentado. Da mesma forma, acho que é de conhecimento de muitos colegas que a promotoria, o GAEMA, né, que é o Grupo de Atuação Especial em Defesa do Meio Ambiente, assinado por diversos promotores que são respeitadíssimos na área e que, inclusive, tiveram a chance de poder participar, assinaram um manifesto aqui
com 38 páginas. Eu não sei se todos os colegas tiveram acesso a esse documento, mas eu faço questão de poder encaminhar depois por e-mail para todos, porque chegou no nosso e-mail institucional, mas eu não sei se todos conseguiram ter acesso a eles, mas também com diversas críticas ao projeto de lei que está tramitando nesta casa em caráter de urgência. Insisto, para que uma outra questão que me preocupa muito, hoje, do jeito que está o projeto, os prefeitos poderão assinar a adesão à unidade regional de saneamento básico e de água e esgoto, tratamento de água e esgoto, sem consultar suas câmaras municipais. Sendo que, no momento de celebração dos convênios com a Sabesp, as câmaras municipais precisam também aprovar. E, nesse caso, a gente não vai ouvir as câmaras municipais. É importante que a gente ouça as câmaras municipais, porque a gente sabe muito bem que há uma pressão muito grande que o governo exerce em relação aos prefeitos, né? Porque é uma única figura, os secretários têm contato direto com os prefeitos. É importante que as câmaras municipais também possam se valer da sua função, da sua atribuição, de uma concessão que muitas das vezes já está assinada. Eu volto a falar do exemplo aqui das cidades do litoral do estado de São Paulo, que para muitos é o filé mignon do serviço de saneamento básico. Fora a grande São Paulo aqui, é a Baixada Santista que mais gera lucro, vamos dizer assim, para a empresa. Então, meus amigos, eu gostaria muito de pedir que a gente pudesse ter algumas das emendas que foram apresentadas, ou se não tem condição de acatar algumas das emendas, vamos chegar aqui numa emenda aglutinativa, numa emenda de plenário a esse respeito, para poder ao menos garantir a segurança jurídica clara no projeto de lei em relação aos municípios que já estão assinados com a Sabesp. Além disso, uma clareza também em relação à quantidade de funcionários que ficarão à disposição nessas novas unidades. E eu cito aqui o exemplo: a Baixada Santista está saindo de 9 municípios para 370. É claro que não tem condição de ter a mesma quantidade de funcionários em relação a isso. E aí eu vou citar mais um exemplo, que são as câmaras municipais. Exigir que no projeto de lei as câmaras municipais também possam ser ouvidas, e necessariamente que esse projeto de lei que está passando pela Assembleia, que as câmaras municipais também tenham que dar o seu veredito para que a sua cidade possa aderir ou não à nova unidade regional de tratamento de água e esgoto. Eu acabei de conversar aqui com um amigo, ex-prefeito de Arthur Nogueira, e lá no interior do estado de São Paulo, na região de Campinas, ali perto de Limeira. E ele me disse que na micro-região dele, a maioria dos municípios menores, eles têm autarquias próprias em relação ao serviço de água e esgoto. E aí ficou a dúvida aqui em relação a eles: como é que ficarão esses municípios? Se eles não poderão ter investimentos do governo do estado e do governo federal em relação a esse assunto, a gente apresenta por diversas vezes emendas parlamentares para ampliação desse sistema de água e esgoto. Não sei se outros colegas já fizeram, mas eu já fiz por algumas vezes. E como é que ficarão esses municípios? No projeto de lei aqui que nós estamos aprovando, a gente está praticamente restringindo qualquer investimento público a esse respeito. Então, são algumas dúvidas que, embora algumas delas tenham sido levantadas nas audiências públicas, na prática, no projeto de lei, a gente não conseguiu acatar nenhuma delas ainda. Então, eu peço aqui que os demais líderes, o líder do governo, o meu amigo Vinícius Camarinha, mas especialmente, que o governador João Dória, que o vice-governador Rodrigo Garcia, que é quem de fato tem o poder de decidir a esse respeito, para que eles possam fazer uma avaliação a esse respeito. E para que seja claro se realmente o intuito principal é passar todo o serviço para a iniciativa privada, que eles possam dizer isso desde já para os servidores da Sabesp, para que a gente possa ter noção do
nós estamos tratando? Eu, igual os demais estados, a Sabesp é uma empresa que é respeitada, que tem servidores qualificados, que tem pessoas, inclusive ganhou recentemente como uma das melhores empresas públicas de serviço de água e esgoto do mundo, e a gente não pode, e quem investiu na Sabesp ao longo do tempo foi o cidadão que paga o serviço de água e esgoto. É ele que é o principal detentor de tudo que acontece na Sabesp. Então, não dá para a gente poder, num projeto de lei que exige maioria simples, que está tramitando em caráter de urgência, num período de estiagem de água, tratar de um tema tão importante com uma frieza e com uma falta de democracia, como nós estamos tendo aqui. Tudo bem, não quer acatar as 20 emendas que foram apresentadas, eu compreendo, mas eu acho que existem algumas emendas que são minimamente para garantir segurança jurídica, especialmente para os municípios que já assinaram o convênio de 30 anos de concessão com a Sabesp. Para concluir da minha parte, presidente, eu não sei quanto tempo me resta, porque nós não estamos no plenário, eu não consigo verificar. 1 minuto e 30 segundos. Ao tempo, não marquei quando eu comecei. Deputado Caio França. Para concluir da minha parte, ok. Para concluir da minha parte só, então, presidente, eu insisto que o líder do governo, que os líderes aqui da casa possam refletir a respeito das emendas e daquelas 3 sugestões que eu apresentei aqui, mas especialmente, claro, que o governador João Dória, o governo, e que eles possam ser mais claros em relação ao que eles pretendem efetivamente com essas mudanças, sendo que nós já temos unidades regionais de tratamento de água e esgoto colocada no atual modelo da Sabesp aqui em São Paulo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Caio França. Com a palavra a deputada Mônica, da Mandato Ativista. Antes, porém, tem uma questão de ordem do deputado Enio Tato. Bom dia, senhor presidente. Eu estava inscrito e nós fomos chamados a uma reunião com o líder. Eu imaginava que ia prorrogar a suspensão dos trabalhos e fui chamado. O que eu faço? Eu preciso me inscrever novamente ou está mantida a minha inscrição? Não, precisa se reinscrever novamente, deputado Enio Tato. E a gente deu sequência à sessão porque não houve nenhum outro pedido de suspensão dos trabalhos. Então, dando sequência agora... Quando ocorre isso e o líder está se reunindo com a bancada para discutir alguns assuntos, seria importante que fosse prorrogada a suspensão, fosse pedido uma nova suspensão, né? Mas não ocorreu, deputado Enio Tato, a gente fica à disposição aqui, caso o líder do governo, com outro líder, em acordo com os demais líderes, peça essa suspensão, nós assim o faremos. Porém, ainda tem uma lista ainda de 5 deputados inscritos, garante mais de 1h30 de discussão, tranquilamente, até o fim dessa sessão extraordinária, para haver a discussão, enquanto o líder do governo, com os demais líderes, possam fazer a discussão de acatar e aprimorar o projeto aí no grupo de líderes. Então, dando sequência, com a palavra a deputada Mônica, da Mandato Ativista. Bom dia a todos. Bom, se há uma reunião com a liderança do governo, já abra aqui querendo protestar pela participação da bancada do PSOL. Perguntei aqui no chat, perguntei no microfone, perguntei no grupo de líderes. A gente tem muito interesse nessa matéria e gostaria de ser participado. A casa parece que tem muito acordo com o Bolsonaro, né? Se o pessoal está de um lado, quer estar do outro e está excluindo a gente de um debate que a gente está manifestando interesse de participar. Bom, registrado aqui o protesto, e seja lá qual for essa reunião que teve, nós não estivemos. Eu sou autora de 3 emendas nesse projeto, reuni com a sociedade civil, com institutos ambientais, com órgãos técnicos, participei das audiências públicas, e sei que essa é uma matéria bastante técnica e difícil. Nós estamos debruçados sobre uma matéria bastante técnica e difícil. O governo do estado de São Paulo está correndo para cumprir as metas do novo marco de saneamento básico do governo federal.
Tem até agora, dia 15 ou 21 de junho, para apresentar as novas regionalizações. A regionalização do saneamento básico é o que propõe esse projeto, uma nova regionalização do saneamento básico. Acontece que saneamento básico é muito mais, mas isso é essencial também, e é uma coisa que a gente precisa discutir nesse projeto, do que recursos hídricos, coleta e tratamento de esgoto. Saneamento básico também é drenagem de água pluvial, saneamento básico também é coleta e destinação de resíduos, a gente está discutindo lixo também, e esse texto não tem uma linha que fale desses outros setores do saneamento básico, deixando uma dúvida gigantesca. A gente está fazendo uma nova regionalização dos recursos hídricos, a gente está fazendo uma nova regionalização do investimento em infraestrutura de esgotamento, porque isso não é saneamento básico. Isso é infraestrutura, isso é esgotamento, isso é recursos hídricos. E o resto do saneamento básico. Mas se a gente fosse discutir recursos hídricos e esgotamento, isso já é bastante coisa, isso é bastante importante. A gente não pode deixar de levar em consideração as questões ambientais e geográficas. A divisão da água, por exemplo, que é feita a partir de um monte de leis aqui na Assembleia Legislativa, coloca os municípios de uma região geográfica compartilhando o mesmo rio, compartilhando o mesmo aquífero, compartilhando coisas locais. Eu não entendi, porque dentro dessas 4 regionalizações, a gente tem a primeira com 370 municípios, que vai do Guarujá, Guarulhos, Euclides da Cunha, no Oeste Paulista, que é uma região bastante pobre, pouco desenvolvida, e a gente tem a região 3 com 9 municípios. Quais são esses caráteres? Como se desenhou? É para investimento? Aí a Janaína traz aqui uma dúvida se é para investimento privado, a Secretaria do Meio Ambiente diz que não, e aí eu vou questionar como é que vai se compartilhar a água a partir dessa não geografia feito nesse aglomerado de cidades. Essas 4 regionalizações têm o primeiro bloco com 370 municípios, o segundo com 26, o terceiro com 9, o quarto com 36. Bom, se a gente vai discutir saneamento básico, a gente precisa discutir que tem muita gente sem acesso é importante, e aí acho muito bem, muito bonitinha as emendas que o governo está se propondo a acatar nesse momento, são importantes, fala de campanha de conscientização ao uso de água, investimento em água de reuso e etc e tal, mas não toca no cerne, no central do projeto. Nenhuma das emendas acatadas, elas tocam no cerne do problema, que a gente tem um problema de abastecimento gigantesco. A gente vai enfrentar esse ano uma crise de abastecimento sem precedentes e ano que vem pode colapsar. Vai se estender e vai se agudizar essa crise. A Sabesp e a Secretaria do Meio Ambiente sabem, né? A gente recebeu um alerta dia 27 de maio de crise hídrica em 5 estados, inclusive o Sudeste. A gente está falando de falta de abastecimento de energia, a gente está falando que o El Niño, mais o desmatamento da Amazônia, vai deixar esse ano seco. A gente já tem 7 a cada 10 moradores de favelas na região metropolitana de São Paulo sem acesso à água, e no final do ano não vai chover de novo, e a gente vai entrar em 2022 numa seca e numa escassez sem precedentes. A gente está falando de colapso. Então, se a gente está falando de hidrografia, a gente também tem que pensar em geografia. Como é que vai se distribuir essa água a partir das bacias? Esse é um ponto importante. Técnicos, ambientalistas e municípios continuam reclamando por que o Estado de São Paulo não vai aderir e continuar usando a regionalização a partir das bacias hidrográficas já consolidadas, inclusive com política de participação, como as bacias, os conselhos de bacia, por exemplo. Então, esse é um projeto muito difícil, que vem a essa casa num momento de pressa para se fazer cumprir um novo marco de saneamento básico, que não se justifica economicamente, tampouco geograficamente,
que está escuso, mas que seria uma grande oportunidade da gente avançar em temas urgentes. Todo mundo quer a universalização do saneamento básico. E todo mundo sabe que saneamento básico é uma infraestrutura caríssima, caríssima. Só há investimento em saneamento básico no Brasil com dinheiro público, mesmo quando há concessão, mesmo quando há autarquias, mesmo quando há privatização, o dinheiro pego para construir infraestrutura em saneamento básico a partir de políticas públicas, TACs, BNDES, a juros baixíssimos, ou seja, o governo financia 100% das obras de saneamento básico. E construir tratamento de esgoto no Brasil, coleta e tratamento de esgoto, é a única política que vai despoluir, por exemplo, o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, porque nada adianta gastar milhões ali no rio, tirando garrafa PET do rio, se a gente não coleta, não trata esgoto, e os rios vão continuar recebendo esgoto in natura. Então, essa é uma política muito importante para o nosso futuro, para o futuro das pessoas. A gente vai ter que discutir aqui logo, logo, essas indústrias e negócios que a gente não quer que feche por conta da pandemia, como é que a gente vai fazer para que elas não fechem por conta do desabastecimento de água? A gente vai ter que discutir condições salubres para que as pessoas mais pobres, pretas, periféricas, tenham acesso a lavar a mão no tamanho da condição e da crise que se aproxima, que já chegou nos interiores, que já chegou nas favelas, mas que a grande maioria das populações dos centros urbanos ainda não sentem, mas que está logo ali. Quem dirá o prefeito de Américo Brasiliense ou de Itu, por exemplo, estão em procissão pelos nossos gabinetes pedindo ajuda para construir poços artesianos, para vencer a crise de abastecimento que já estão instaladas na cidade desde o ano passado. Então, tratamento de esgoto, recursos para os municípios produtores de água, infraestrutura urbana, coleta e tratamento de esgoto, destinação de resíduos sólidos, partilha de recursos hídricos, tudo isso é saneamento básico, cuja nenhuma linha está escrita nesse projeto. Se não se justifica e se não se explica tecnicamente, aconselho a todos os colegas a não votarem isso de forma tão apressada. Volto ao início da minha fala. O pessoal tem grande interesse nessa matéria. Eu tenho contribuições nessa matéria. Sou autora de 3 emendas e coautora de um substitutivo desse texto. A sociedade civil, técnicos e ambientalistas podem ajudar. Prefeituras podem ajudar. Conselhos de bacia hidrográfica podem ajudar. Saneamento básico é um tema sério, urgente e necessário no estado mais desenvolvido do país. Por isso, a gente tem que fazer isso com seriedade também. A gente aprovou aqui muitos projetos sem conhecimento técnico. De novo, eu vou citar a despoluição dos rios. Menina dos Olhos, do governo do estado de São Paulo, aprovamos aí mais bilhões de investimento. Tecnicamente incorreto, improvável, inviável. Não vai se despoluir o rio a partir de retirar resíduos direto do seu leito da água. A gente só vai despoluir o Rio Tietê e o Rio Pinheiros nesse projeto aqui. Se houver viabilização de coleta e tratamento de 100% de esgoto. É nesse projeto aqui que a gente deveria estar debruçado sobre formas de despoluição dos rios que vão fazer falta para abastecimento de água para pessoas e para negócios em setembro. O projeto está incorreto, o projeto ele é injustificável e resta ainda muitas dúvidas técnicas. Por isso, nós, mesmo com o acolhimento dessas emendas, que não muda o centro e o cerne do projeto, nós vamos continuar na obstrução e vamos votar contra. Finalizadas as palavras da deputada Mônica, com a palavra agora para continuar a discussão, deputada Marina Elô. Obrigada, presidente.
Quero cumprimentar todos que já falaram, todos que estão aqui, todos os deputados presentes, principalmente o deputado Caio França, presidente da Comissão do Meio Ambiente, deputada Mônica Seixas, relatora da Subcomissão de Água, que junto estamos fazendo um trabalho importante ali na Comissão de Meio Ambiente, tratando os temas que são fundamentais, não só para o meio ambiente, mas para a nossa população do Estado. O meio ambiente influencia diretamente na nossa vida. Entender isso é entender como a gente pode priorizar e fazer uma boa gestão do meio ambiente a partir da perspectiva da política pública. Quero cumprimentar o líder do governo, Vinícius Camarinha, que fez um esforço para que a gente pudesse ter audiências públicas, que já foi um avanço nesse sentido, que as organizações da sociedade civil puderam falar com a presença do secretário Penido, as diversas prefeituras foram chamadas e estiveram presentes, mas, infelizmente, esse esforço não resultou em um avanço concreto na qualidade do projeto de lei que a gente está aqui discutindo, na qualidade das emendas acatadas pelo governo, na alteração substancial do que esse projeto traz. Saneamento básico é, com certeza, uma das nossas prioridades absolutas. Saneamento básico e o novo marco legal de saneamento básico traz possibilidades de inovação para que a gente possa avançar nessa agenda. Não dá para a gente achar que está tudo certo, tendo mais de 35% do esgoto coletado não tratado. Não dá para a gente achar que está tudo bem com o nível de perda de água que a gente tem. A Mônica muito bem trouxe e pontuou que vai faltar água para todas as pessoas do Estado, na verdade, para todas as pessoas do Brasil. Porque se a gente não começar a entender que as coisas são integradas, a gente vai continuar enxugando gelo na resolução de construção de políticas públicas. Seja na qualidade de acesso à água, vai faltar água porque o Brasil só é uma potência hídrica, porque é uma potência florestal, enquanto a gente devasta as nossas florestas, falta água, entender isso é extremamente lógico, extremamente prejudicial, a gente não está atuando corretamente nessa questão. E vai faltar coleta e tratamento de saneamento básico se a gente não olhar para isso de uma forma adequada e com profundidade. Infelizmente, nesse momento, não conseguimos avançar nesse tema. Eu concordo plenamente com o líder do governo quando ele diz da importância de nós, na Casa Legislativa, nos estados, assumirmos a responsabilidade de propor a regionalização do nosso estado, de propor a melhor forma de avançar esse tema no nosso estado, de não delegar ao governo federal, ainda mais este governo federal, completamente irresponsável com o meio ambiente, com a vida das pessoas, um tema tão importante quanto a regulamentação do novo marco legal do saneamento básico. Era uma das discussões mais importantes que essa casa tinha para fazer. E, infelizmente, o projeto aqui proposto e a tramitação e urgência não nos possibilitou fazer isso. Mas pior, trouxe um projeto com grandes inseguranças jurídicas, grandes inseguranças institucionais que não atendem à necessidade de saneamento básico do nosso Estado. Antes de começar a passar os pontos pelo qual eu acredito que esse projeto não é adequado, que não pode ser aprovado da forma como está, eu gostaria de agradecer algumas organizações como o Instituto de Água e Saneamento Básico, IAS, e o Instituto de Democracia e Sustentabilidade, o IDS, que fizeram uma grande atuação nesse projeto, subsidiaram, fizeram estudos técnicos importantes a partir do acúmulo que eles já têm no tema de saneamento básico na sociedade. Quero agradecer ao Trata Brasil, que fala do tema de saneamento básico com muita profundidade, pauta a questão no Brasil há muitos anos e também é uma contribuição importante nessa discussão. E eu quero agradecer ao Ministério Público, principalmente ao GAEMA, que é o Grupo de Atuação em Defesa do Meio Ambiente, que também participou das audiências, deu uma contribuição técnica importante, todos eles trazendo uma preocupação com a aprovação do projeto da forma que está, trazendo pontos críticos que a gente não pode seguir com o projeto dessa forma. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de 4 serviços, né? O abastecimento de água, como a gente já falou, está em situação crítica no Brasil, crítica no nosso estado, vai faltar água, vai encarecer energia e tem que ser discutido com uma profundidade maior. Não dá para ter 35% de perda de água nos nossos sistemas, não dá para a gente continuar dessa forma. O segundo processo é o esgotamento sanitário, coleta e tratamento de esgoto.
O terceiro pilar é limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, é intrinsecamente conectado e a gente precisa entender isso. E o quarto ponto importantíssimo é a drenagem urbana e manejo das águas pluviais. Quando a gente conecta essas quatro elementos, a gente tem um bom sistema de saneamento básico. Se a gente trata deles isolado, a gente consegue insistindo no mesmo erro de fragmentação. E esse projeto traz esse erro mais uma vez, ao tratar única e exclusivamente de abastecimento de água e esgotamento sanitário, não integrando todas as questões como uma única solução, parte da mesma questão, do mesmo problema. O segundo ponto importante que a gente tem de discutir é a forma que esse projeto foi colocado. A gente não tem acesso à transparência necessária para uma boa discussão nesse tema das notas que embasam essa distribuição de regiões dessas 4 unidades regionais. O projeto cita na sua justificativa essas notas técnicas, a gente viu a apresentação de um PowerPoint com essa citação dessas notas, mas a gente não tem acesso aos dados, a gente solicita e não consegue ver, a gente não consegue ter a transparência necessária para entender a razão pela qual unidades regionais tão díspares e tão desconectadas com a organização da administração pública no nosso estado fazem sentido. A falta de transparência é gravíssima, é o segundo ponto que a gente precisa salientar. A gente entende que o único critério colocado, que é um critério importante, eu entendo que sim, que é o desempenho econômico-financeiro, ele não pode ser o único, ele tem que ser conectado com os outros critérios, como, por exemplo, as unidades regionais já previstas, regiões metropolitanas, bacias d'água do Estado, porque ela vai ser garantidora que o critério econômico-financeiro se mantenha no futuro. A gente não pode criar uma coisa tão díspare, tão difícil de acontecer, que ela não vai se tornar realidade, que os municípios não vão aderir, que a gente vai ter uma insegurança jurídica tão grande que vai quebrar exatamente o critério de desempenho econômico-financeiro. E que, pior do que isso, faz o investimento ser tão caro, de uma forma tão desconectada com o próprio território, que impede que a gente vá dar um avanço importante e que esse critério se mantenha. Então, esse único critério não faz o menor sentido dentro dessa lógica que o planejamento de políticas públicas, especialmente no tema de saneamento básico, tem que ser mais amplo e integrado com mais profundidade. O terceiro ponto é que diretamente dentro dessa região, a gente desconsidera regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, as unidades de gerenciamento de resíduos, recursos hídricos que são tão importantes no nosso estado, e a gente incluindo os comitês e planos de bacia hidrográficas. Se a gente está falando de serviço de prestação de abastecimento de água e coleta de esgoto, como é que a gente ignora a distribuição no estado da nossa água e do nosso recurso hídrico e dos nossos sistemas de administração pública já instalados, que são responsáveis pela gestão dos nossos recursos hídricos de forma territorializada e regional? Quando a gente pensa em regionalizações completamente desconectadas dos planos regionais já instalados, a gente cria uma complexidade maior, um custo maior, uma ineficácia gigantesca e um problema grave de implementação do que está sendo proposto aqui. E essa distância dos arranjos territoriais cria, inclusive, um descompasso com a legislação nacional e estadual da importância de como isso deve ser gerido. Então, a gente traz essa desarticulação frente ao Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal, frente aos planos de unidades regionais de comitê de bacias, de articulação dos nossos recursos hídricos, que já são leis estabelecidas. Então, a gente entende que existe, sim, uma insegurança jurídica na aprovação do projeto como ele está hoje. Tem algumas confusões importantes dentro desses projetos, né? Dedicado à gestão política pública, que envolve planejamento, a regulamentação, a prestação de controle social, e a finalidade das unidades regionais como dedicadas à prestação de serviço público de saneamento básico. E no próprio texto, essas duas competências importantes das unidades regionais são diferentes
e aparecem de formas diferentes, criando uma confusão jurídica que é muito grave, quando a gente entende que são coisas diferentes. Uma é a gestão da política pública, o planejamento, a regulamentação, a prestação, o controle social, o acompanhamento, que muito bem trouxe o Caio aqui. A gente precisa acompanhar isso com recursos humanos, entendendo quem que vai fazer isso, quem são as pessoas, quantas pessoas a gente vai ter disponíveis para fazer isso, como vai funcionar essa gestão da política pública. E a outra questão da unidade regional é dedicada à prestação do serviço do saneamento básico em si. Essa confusão da apresentação nos artigos 1 e 2 traz uma outra insegurança importante que a gente precisa destacar nesse projeto. Bom, acho que a gente já falou bastante dessa questão de como a gente pode fazer com os municípios que têm recursos diferentes e diferentes estágios de implementação do saneamento básico que não estão sendo contemplados aqui. Esse subsídio cruzado fica comprometido se os municípios não aderirem, porque a gente pensa um planejamento em que a gente tenha municípios maiores que conseguem ser lucrativos a ponto de financiarem e subsidiarem os municípios pequenos que não têm essa possibilidade e que parece ser interessante, mas ao mesmo tempo a gente entende que depende da adesão. E se os municípios maiores não aderirem, os municípios que são pequenos ou que são mais vulneráveis, com a população mais pobre, não terá como ter acesso a financiamento por outras formas que não seja aderir ao plano de regionalização e não terá o subsídio cruzado dos municípios mais ricos. E a gente sabe que existem muitos municípios com muita insegurança na adesão. Então, se a gente pensa uma forma que depende de a adesão dos municípios que podem não funcionar, a gente coloca em risco todo um ecossistema de pequenos municípios que precisam de saneamento básico e precisam de estrutura, porque não tem a sustentação financeira necessária para isso. Se o objetivo é universalizar o saneamento básico, essa não é a melhor forma de fazer. Isso é muito importante da gente entender. E quero fazer coro aqui com o Caio, que colocou a importância de envolver o legislativo municipal na tomada de decisão. Hoje, da forma que está, apenas pela adesão do prefeito, também traz riscos dentro do próprio município de questionamento dos legislativos municipais e das câmaras municipais, que é importantíssimo, é uma emenda que foi colocada e não foi, infelizmente, atendida. Quero, então, dizer que, infelizmente, considerando o esforço do líder Cameirinha de tentar achar emendas que ele conseguisse contemplar de diversas ordens, emendas importantes sobre reuso da água, campanha de utilização de água de forma adequada, elas não tocam no cerne do problema, que é a forma como o projeto está tramitando e a distribuição de regionalização inadequada e desconectada com o território e com as leis regionais que a gente já tem. Então, por isso, não tem como, infelizmente, nós aqui, que estamos no campo da construção de um novo modelo de desenvolvimento, no campo da defesa do meio ambiente, no campo do entendimento do quão essencial é o saneamento básico, não temos como apoiar esse projeto e eu vou votar contra ele. Agradeço toda a disponibilidade de conversa, agradeço a contribuição de tantas pessoas na sociedade civil, mas reitero que, infelizmente, para a agenda da universalização do saneamento básico com qualidade, do acesso à água como um direito e da possibilidade de novos investimentos que facilitem isso acontecer, esse projeto não atende à necessidade. Muito obrigada pela palavra, devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, deputada Marina Elô. Dando sequência à lista de inscritos, o nobre deputado Maurici. Senhor presidente, pois não, senhores deputado. deputados, senhoras deputadas, eu não vou me ocupar de repetir o que já foi observado nas falas pelos colegas que ocuparam essa tribuna anteriormente a mim, porque eles já apontaram com muita propriedade as insuficiências do projeto de lei em questão. Eu, como eles, também participei de várias das audiências públicas do secretário Penido, a quem, aliás, eu dedico um grande respeito. Na minha opinião, é um dos homens públicos desse governo da maior responsabilidade, da maior competência e da maior atenção conosco, deputados e também prefeitos, vereadores. E tive a oportunidade de estar lá na Secretaria de Recursos Hídricos, de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para discutir
pessoalmente esse projeto. Eu entendi a questão do limite de prazo para aprovação desse projeto de lei em função do dispositivo federal estabelecer que se o Estado não o fizer até o mês que vem, ele ficará sujeito a que isso seja feito pelo governo federal de forma discricionária. Entendi também por que o governo do Estado fez opção pela divisão em 4 unidades regionais, aparentemente esdrúxulas. Eu acho que aí as colegas que me antecederam têm razão. O critério foi basicamente a questão, digamos assim, comercial. Pelo que o secretário Penido explicou, o subsídio cruzado só pode ser praticado dentro dos limites da unidade regional. Então, uma delas procurou preservar os municípios operados pela Sabesp, para que ela pudesse implementar esse princípio, que é um princípio que nos é caro. E as demais unidades, segundo o governo, ele teria procurado agrupar municípios de tal forma a garantir um equilíbrio econômico, para que dentro dessas unidades pudesse ser feito, então, o subsídio cruzado. No projeto, não faz menção nem a questão das águas pluviais ou da drenagem, nem a questão dos resíduos sólidos. Ele não menciona isso, o que é um problema, na nossa opinião. A divisão em 4 unidades regionais, embora atenda esse critério legal, não dialoga com a questão das bacias hidrográficas, por exemplo, nem com as regiões metropolitanas e com os aglomerados urbanos. E ali, nesse ponto, me parece que há uma insegurança jurídica apontada por vários órgãos aí, porque enquanto as regiões metropolitanas e os aglomerados foram criados por lei complementar, as unidades regionais se pretende criar por lei ordinária. Então, já teria um problema aqui que poderia gerar um debate judicial. Mas a outra preocupação que nos coloca é a questão da participação dos legislativos municipais e da sociedade civil, tanto no momento da adesão ou não, quanto no planejamento e na gestão das unidades regionais e dos planos regionais. Como podemos imaginar que numa unidade regional com 200 municípios, o debate entre os prefeitos possa considerar as particularidades municipais ou regionais? É muito difícil que isso aconteça. Então, o que nós, olhando para o projeto, e com pouco tempo que ele foi colocado para discussão, o que a gente procurou fazer foi imaginar uma maneira de garantir a atenção ao prazo legal, de garantir a possibilidade do subsídio cruzado e da preservação da área gerida pela Sabesp. Eu não vejo nenhum problema de colocar a questão dessa maneira. Há quem discorde disso, mas eu lembro que a Sabesp é um patrimônio do povo paulista. Então, nós temos que considerar isso também. Agora, é evidente que essa não pode ser a única ótica para a leitura de um projeto da importância desse. Bom, meu gabinete acabou preparando algumas emendas, 5 das 22 emendas saíram daqui. Mas também propusemos um substitutivo, e aí eu queria pedir aos deputados e deputadas uma atenção para o substitutivo que nós apresentamos, que, na minha opinião, tem um mérito. Qual que é o mérito? É de atender ao prazo legal, com a criação das 4 unidades regionais, corrigir algumas questões em relação à adesão dos municípios, nós entendemos que as câmaras municipais devam participar, corrigir a questão da gestão mais próxima dos municípios e da discussão com os comitês de bacia, ou do respeito aos comitês de bacia, com a criação de subunidades regionais e estabelecer um prazo maior para que essas subunidades possam ser constituídas e que nesse processo possam ser feitas várias audiências públicas e se aprofundar o debate para que a gente possa
de fato, sair com uma legislação que atenda minimamente às necessidades da questão do saneamento ambiental, do saneamento no Estado de São Paulo. Com todo respeito aos esforços do líder deputado Camarinha, na minha opinião, as emendas que o governo admite incorporar, claro que são importantes, mas não dizem respeito à estrutura do projeto. Não tem o condão de corrigir os problemas mais estruturais desse projeto. Então, por isso, se não houver uma sensibilidade maior do governo de discutir um pouco mais e incorporar mais algumas emendas ao projeto de lei, eu vou defender junto à minha bancada que a gente vote contrariamente a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Antes da sequência ao próximo orador inscrito, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 2º, inciso 2º, a linha A, do ato da mesa número 16, 2021, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 15 horas, em ambiente virtual, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei número 251 de 2021, de autoria do senhor governador. Dando sequência à lista de oradores inscritos, com a palavra o deputado José Américo. Muito obrigado, senhor presidente, André do Prado. Muito obrigado, senhores. Queria saudar os senhores deputados, minha líder, professora Bebel. Deputado José Américo, um minutinho, por favor. Oi. Me desculpe, é que tem uma pela ordem aqui da deputada Isapena. Só passar a palavra a ela, se a senhora se me permitir. Ok. Deputada Isapena. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado. Eu queria, na verdade, pedir verificação de presença. Deputada Isapena, temos quórum de 38 deputados logados. Verificação de presença. Deputada Isapena, essa presidência entende que temos 38 deputados logados, então não tem necessidade da verificação de presença. Mas a verificação de presença nominal não é aquela que todo mundo tem que entrar, mostrar a cara, falar que está aqui? Mas essa presença detectou a presença de 38 participantes que estão logados agora, nesse momento, faltando exatamente... Entendi, não é uma dúvida, presidente. 10 minutinhos. A verificação de presença nominal, ela não deveria seguir a mesma lógica da verificação do plenário, que as pessoas fossem chamadas e se apresentassem, né? Deputada Isapena, o ato foi publicado pela mesa... Conheço o ato, presidente. O ato publicado pela mesa, já na questão das sessões virtuais, no ato estabelece que os participantes estando logados é suficiente para contar como quórum. Na verdade, que eles... Então, mas, na verdade, salvo engano, o ato define isso, mas ele não expressa, não define expressamente como vai ser a verificação de presença nominal, né? Sim, mas... Então, por seguir a mesma lógica das verificações de presença, né, como está no regimento do plenário, mas tese, no ato, esse presidente, deputado Isapena, detecta que tem a presença, né? Nesse momento, até aumentou o número de participantes. Então, nesse ato, ele estabelece isso. Então, eu devolvo a palavra ao nobre deputado José Américo, inscrito para discussão. Bom, queria saudar, então, novamente todos os deputados presentes, o senhor presidente André do Prado, e quero começar dizendo o seguinte: eu acho que houve um esforço da parte do líder Vinícius Camarinha, né, que eu gostaria de destacar nesse projeto, que foi realizar as audiências públicas, né, com prefeitos, essas audiências públicas com prefeitos aderentes à Sabesp, com os prefeitos não aderentes à Sabesp. Acho que isso foi uma coisa importante, né? Houve um esforço para fazer o debate do projeto, né? Eu acho que
Isso é relevante. Também queria saudar o líder por estar procurando buscar um acordo com a oposição, né? Pelo menos com o PT, agora até remeti ele para... É importante falar também com o PSOL, para buscar um acordo mínimo de debate, de discussão, para ver se a gente anda, né? Então, acho que isso aí é uma coisa que deve ser saudada, porque o parlamento tem que funcionar como uma instância de contribuição, uma instância de crítica e de contribuição à elaboração dos projetos. Bom, esse marco regulatório, o marco regulatório do saneamento básico, que foi definido pela lei federal, né? A lei federal que estabeleceu que todos os estados têm que fazer isso até o mês que vem, ele é uma coisa importante do ponto de vista de que nós precisamos ter um marco, né? Ter um marco. O Brasil é um país que, pela sua riqueza, pela sua diversidade e pelos seus avanços nos últimos anos, ele deixa muito a desejar do ponto de vista do saneamento urbano, né? Inclusive, se nós formos buscar comparações, né, nós vamos ver a Argentina, vamos ver o Uruguai, países aqui do Cone Sul, que estão muito mais avançados que o Brasil em relação ao saneamento básico. E se você for fazer uma comparação do Brasil com o Brasil, certo? Vai pegar a cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, mais complexa, uma capacidade industrial muito grande, uma capacidade humana muito grande. O saneamento básico na cidade de São Paulo também deixa muito a desejar. Nós temos aqui em São Paulo, uma parte do esgoto de São Paulo não é tratada, né? Uma parte do esgoto de São Paulo é jogada nos nossos rios. Se eu não estou enganado, porque eu tratei desse tema alguns anos atrás, aquela região do Palácio dos Bandeirantes, o esgoto que sai dali também continua não sendo tratado. Então, é um negócio assim assombroso, né, em matéria de defasagem em relação ao saneamento básico. Muitas prefeituras, deputado Campos Machado, deputado Abel, deputado Jorge do Carmo, muitas prefeituras, há uns 10, 15 anos atrás, começaram a achar que era uma saída à privatização do esgoto, da água, né? E aí, o balanço que alguma dessas prefeituras que eu conheço fazem hoje, o balanço que eles fazem, é um balanço muito insuficiente, ou seja, não adiantou muito, né? Não adiantou muito. A questão do saneamento básico tem que ser tratado realmente a partir de um marco regulatório, de um plano geral do país, de um plano para os estados, né? Então, por isso que eu acho positivo, embora possa divergir da lei geral do que foi aprovado na Câmara Federal, eu acho que é um avanço procurar estabelecer uma peça, uma legislação nacional e depois desdobrar isso para legislações estaduais. Então, acho que isso é um avanço, né? O substitutivo que nós apresentamos, eu e o Mauricio, o Paulo Fiorilo, né, concebido aí, liderado pelo Mauricio, que é uma pessoa que todos vocês viram, que tem um acúmulo muito grande nessa área, né? Ele cria sub-regiões para aproveitar melhor o Comitê das Bacias Hidrográficas, né? Não, vai além dos 4. Eu acho que é muito pouco, não dá conta de tudo que o Estado de São Paulo tem, né? Uma coisa importante do projeto é a democratização das instâncias de participação. Então, primeiro você atribui às câmaras municipais o poder, né, o poder de aprovar os planos regionais e os planos municipais, né? E você dá paridade entre o poder público e a sociedade civil. Acho que é outro avanço importante. O saneamento básico precisa ser tratado, né? Ele precisa ser tratado de uma maneira mais democrática, né? No Brasil, o saneamento básico foi tratado até hoje de uma maneira absolutamente centralizada e autoritária. Acho que por isso que a gente está tão atrasado em relação a isso. Então, essa coisa assim das câmaras municipais participarem da decisão e a sociedade civil ter uma, digamos assim, nos comitês da sociedade civil ter uma paridade, né, com o poder público, acho que é um avanço muito grande, né? Espero que a gente consiga, que o governo possa incorporar isso também, né? Isso também, porque eu acho que seria um avanço muito grande. Bom,
A questão fluvial, né, das águas dos rios, etc., não ter sido incorporado aí no projeto, eu acho muito ruim, que é uma coisa que a gente ainda tinha que tentar fazer, que é incorporar, né, a questão dos nossos rios. São Paulo, aliás, precisa ter um avanço muito grande, precisa investir muito dinheiro, ou talvez fazer uma racionalização melhor do saneamento básico, para que a cidade de São Paulo e a grande São Paulo consiga superar a tristeza que é, né, a tristeza que foi a perda dos nossos rios. Né? Eu digo perda, porque nós perdemos o Tamanduateí, perdemos o Rio Tietê, pelo menos aqui na região, da grande São Paulo, perdemos o Córrego do Sapateiro, perdemos dezenas de riachos e rios que já foram importantes em São Paulo, para a poluição, né, para o esgoto. Esses rios viraram todos esgoto, né, esgoto a céu aberto. Então, a recuperação fluvial, eu acho que tinha que ser uma coisa colocada, ainda que a gente saiba que tem que ser a longuíssimo prazo, né, tem que ser a longuíssimo prazo. Mas, de todo modo, né, se nós conseguimos tratar os esgotos, se a gente conseguir evitar o esgotamento clandestino nos rios, a gente vai ajudar recuperar, digamos assim, a rede fluvial, né, a rede fluvial da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, e algumas regiões do interior do estado, onde também os rios estão poluídos. Né? Nossos grandes rios não só estão poluídos, como nossos grandes rios sofrem, né, a exploração hidrelétrica, né? Exploração hidrelétrica é o caso do Paraná, é o caso do Rio Grande, a exploração hidrelétrica. E as concessões feitas nessas explorações hidrelétricas, elas não têm sido cumpridas. Portanto, os rios, mesmo aqueles rios que estão em região selvagem, começam a ficar poluídos por vegetação que não é apropriada, por peixes que eles trouxeram de fora. Então, nós temos, digamos assim, uma verdadeira bagunça nisso aí. O Rio Paraná, por exemplo, na região da hidrelétrica de Jupiá, o Rio Paraná ele está sendo poluído por algas. Né, deputado Zé Américo, oi, um momento, por favor. Eu vou preservar o tempo de Vossa Excelência por 6 minutos e 27 segundos para a sessão extraordinária das 15 horas, haja visto que está encerrada a nossa sessão extraordinária. Porém, antes, gostaria de responder a questão de ordem do deputado Isapena, né, no que tanja a questão da presença. No ato da mesa número 16, de 29 de abril de 2021, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, diz o seguinte: o quórum constitucional e regimental para a abertura dos trabalhos e o início da votação será aferido pelo presidente, levando-se em consideração o número de parlamentares conectados no momento correspondente. Então, fica respondida a questão de ordem do deputado Isapena, e não havendo mais tempo da presente sessão, está levantada a presente sessão.